paz do Senhor para os irmãos em Cristo Jesus. Para mim é um motivo de alegria estar aqui nessa tarde, podendo fazer alusão da palavra de Deus. Deus ele é fiel na sua infinita sabedoria, através das Sagradas Escrituras. Jesus nos aponta o melhor caminho aonde nós nos devemos nos colocar e nos portarmos diante de Jesus. Quero ler um texto das Sagradas Escrituras que está inserida no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 9, versículo 23, que diz: E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. A paz do Senhor, meus amados em Cristo Jesus. Um encontro bastante alegre por estar na presença de Jesus. Na presença de Jesus há abundância de alegria. Mas quando se trata de nós, pessoas, seres humanos, quando nós somos defrontados com alguma realidade vivida nas nossas vidas, e muitas vezes nós achamos até que pode até parecer que não tem saída, não tem solução para os nossos problemas. Mas a própria palavra de Deus diz que Jesus nos ensinou que no mundo, nós, tanto os filhos deles que já o servem, como as pessoas que vivem no mundo, teriam aflições. Mas para nós o Senhor disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no seu capítulo 9, depois da transfiguração, narra-se a história de um cego, ou melhor dizendo, de um endemoniado. A Bíblia diz que, aproximando-se os discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Os escribas, eles estavam disputando com os discípulos a respeito de alguma coisa. Alguma coisa eles estavam disputando entre eles, que a Bíblia vai relatar mais depois. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele vendo a multidão, ele vai até ela, e a multidão, quando a vê a Jesus, eles ficam espantados. Eles saem correndo e saudam a Jesus. Shalom Adonai, saudação judaica. Eles disseram para Jesus. Aí Jesus possivelmente respondeu para eles com Shalom. E perguntou um dos escribas: que é que com eles discutis? E a Bíblia diz que um da multidão respondendo disse: Mestre, chamou Jesus de mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, aonde quer que o apanha, despedaça-o, ele espuma, ele range os dentes e vai definhando. E vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Você parou para perceber que entre os discípulos havia uma grande confusão e principalmente discussão entre eles. E quando se há discussão no mundo em que nós estamos vivendo, no que chamamos de casa de Deus, ou entre os amados irmãos em Cristo Jesus, isso acaba que por impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. Deus, ele é um ser único e ele quer a união entre os seus amados servos de Cristo Jesus.
Quando nós nos unimos num propósito diante de Deus, com o coração aberto a ouvir a voz de Deus, você pode ter a plena certeza de que Ele ouve as nossas orações. E muitas vezes os relatórios, aquilo que nós recebemos diante dos homens, parece ser algo que vem com que nos frustre. Nós ficamos frustrados muitas vezes diante de Jesus e perguntamos: Senhor, mas nós estamos tentando fazer a tua vontade da melhor forma possível. Nós não estamos aí para brincar com a tua obra ou coisa parecida. Mas as dificuldades vêm. E principalmente discussões a respeito da obra de Deus. Existe a discussão que ela é permissiva e aquela que é discussão nociva. A discussão permissiva, ela faz com que nós discutimos para chegar em algum consenso sobre a obra de Deus. Já a discussão permissiva é aquela pela qual as pessoas, sem nada a ver com o outro, eles acabam inventando, cometendo mentiras e acaba que por dar ou a trazer certo tipo de circunstâncias. Só que no meio daquela discussão havia um pai que estava sofrendo há muito tempo já por causa do seu filho. Todas as vezes que o diabo possuía o seu filho, ele espumava sua boca, ele rangia os seus dentes, lançava ele no fogo, lançava ele na água, mas ninguém conseguia amansar o menino. Então, como Jesus ele tinha os seus discípulos, pensando eles que talvez os discípulos poderiam dar conta da situação, trouxeram os discípulos. Mas pelos discípulos estarem envolvidos nas discussões entre escribas e fariseus, a própria palavra de Deus vai dizer que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. Então Jesus ele vai se aproximar dessa grande discussão. E quando Jesus ele aproxima-se das discussões que sobrevêm sobre as nossas vidas, o milagre da parte de Jesus ele acontece. Ainda que nós a tenhamos por tardio, que nós até mesmo não acreditamos que pode até dar certo, mas se a nossa fé for o suficiente para acreditarmos que Jesus ele pode mudar a situação, ele irá mudar situações. Então, quando Jesus ele se aproxima-se da multidão e a multidão, juntamente com os discípulos, vendo que era Jesus, eles o saudam a Jesus dizendo: Shalom Adonai. Jesus responde para eles: Shalom. É a forma com que os judeus eles trazem as suas saudações. Então a Bíblia diz que ao ocorrer isso aí, a Bíblia diz assim que Jesus disse: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Trazem-me o meu menino. E quando a Bíblia diz que eles trouxeram o menino, o espírito agitou com tanta violência que, caindo o menino por terra, revolvia escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que isso se sucede? E ele disse: desde da sua infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tende compaixão de nós, ajuda-nos. Jesus ele vai perguntar para o pai do menino desde quando que estava se sucedendo tal ocasião. Aí então o pai do menino vai responder e disse: desde a sua infância.
Ou seja, já era muito tempo, oi lindo. Já era muito tempo que isso estava se sucedendo. Então eles ficaram então atônicos. Por quê? Porque quando eles trouxeram até Jesus, o demônio se manifestou. E lançou o menino na água, no fogo, e ele começou a espumar. Aí o pai do menino vai dizer para Jesus assim: se tu podes fazer alguma coisa, faça. Eu te peço, por favor, ajuda-nos na nossa incredulidade. Aí Jesus ele vai virar e vai responder para o pai do menino dizendo: se tu podes crer, porque tudo é possível ao que crer. Jesus ele responde a pergunta do pai com uma outra pergunta, dizendo para ele: se tu podes crer, porque tudo é possível ao que crer. Quem crê nas coisas de Deus, ainda que muitas vezes aos nossos olhos podem parecer que não estão dando certo, acredite em Jesus que uma hora tudo ele dará certo. Então a Bíblia diz que logo o pai do menino, caindo com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus viu que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o demônio, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estavam mortos. Então Jesus ele vai dar uma ordem para que aquele espírito saísse deles. Aí quando ele sai, ele fica como morto, e Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E disse: esta casta não sai com coisa alguma, a não ser com consagração de jejum e oração. Aí Jesus vai andar mais um pouco com os discípulos. Aí a Bíblia diz que chegando em Cafarnaum e entrando em casa, Jesus vai perguntar para os discípulos: o que vós estavam discutindo pelo caminho? O que eles estavam discutindo com os escribas e fariseus? Sabe o que estava acontecendo porque eles não conseguiram expulsar o demônio? Porque eles estavam discutindo entre eles qual deles era o maior no reino de Deus. Aí Jesus vai pegar uma criança e disse para eles: aquele que não tornar-se como uma criança, de maneira alguma poderá ver o reino dos céus. Então, para nós temos que nos tornarmos como criança na malícia, porque senão nós não conseguiremos ver o reino dos céus. Que Deus te abençoe nesta tarde, em nome de Jesus. É uma palavra curta, pequena da parte de Deus, mas que tem um grande efeito se colocado em prática. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.